Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Estamos juntos mais uma vez aí, né, abençoado? Como é que você tem passado? Tem reinado em vida? Tem que reinar em vida, né, abençoado? Com tanto conhecimento, olha, e esse conhecimento hoje que você vai receber através dessa mensagem vai colocar a sua vida aí em outro nível de glória. Não é verdade? Vamos aí continuar as nossas mensagens que nós estamos tratando desde quando Jesus estava a caminho de Jerusalém para o seu final, né? E ele entra na cidade e faz 27 acusações. E nós estamos pegando essas acusações e trazendo para os abençoados. E uma das maiores acusações de Jesus contra Jerusalém foi a forma como eles, no caso o povo, se relacionavam e abusavam das coisas materiais. Eles eram muito apegados às coisas materiais e principalmente às riquezas, como o ouro, que nós vamos ver nessa mensagem. Foi por isso que nessa parábola, que veremos daqui a pouco, Jesus profere mais uma acusação contra Israel. Então fique até o final dessa excelente mensagem, porque o que você vai ouvir aqui vai te deixar em um outro nível de glória. Eu recebo isso. E se você não viu as outras mensagens, estamos na quarta parte desse grandioso tema. Eu preparei uma playlist e deixei nas descrições deste vídeo para que você possa assistir uma a uma lá bonitinho, para que você possa entender. É por isso que eu te digo, abençoado, vem para a graça que eu te explico. Abençoado, tem gente que fica até chateado quando eu falo vem pra graça que eu te explico. Abençoado, se você não quiser ser explicado, amém, né? Até porque também aquilo que nós falamos não é para qualquer um, tá? Não é para qualquer um. Bom, abençoados, se você ainda não se inscreveu em nosso canal e esse canal tem feito você pensar, tem te revirado, né? Tem gente que fica, né, virado ali, mas que tem feito você buscar na palavra, ainda que seja para contestar, isso é excelente, porque nós estamos aqui no campo das ideias, tá? Então, nós não temos nada contra ninguém aqui, muito pelo contrário, nós respeitamos a todos. Me perdoe que eu bati aqui no microfone, vocês me perdoem. Então, abençoados, nós não temos nada contra ninguém. Então, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, já toca o sininho, tá? Toca o sininho para que o YouTube te avise, o YouTube vai te avisar, o André está no ar, Graça Pura está no ar. Comentem à vontade, tá? Podem comentar, tem comentários aí inteligentes, comentários críticos e comentários de abençoados que apoiam o nosso trabalho aqui. Tá bom, abençoado? E, claro, você vai compartilhar se você amar essa mensagem. Eu recebo que você vai amar essa mensagem. Tá bom? Bom, queridos, dia 13/11, dia 13 de novembro vai cair no domingo. E é um domingo muito especial, no qual eu estaria ali reunido, né, com o abençoado Geraldo Moraes e a sua família da fé, que está reunida também com ele ali. Como igreja, vamos participar ali na Igreja Espírita em Verdade, em Sarapuí, Duque de Caxias. Quero mandar um abraço, um beijo no abençoado Geraldo. Não vejo a hora de te encontrar, meu irmão, poder te abraçar aí fraternalmente. Glória a Deus pela sua vida. Eu sei o que você passa, eu sei o que você sente, porque eu sinto o mesmo também. Muito obrigado. Então, dia 13, a partir das 10 horas, vamos estar lá em Sarapuí, Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro. E eu tenho pedido aos abençoados que vêm de longe, né? De repente o abençoado vem de outro estado, principalmente, ou de uma cidade mais distante do centro do Rio, porque Duque de Caxias é colado ao centro do Rio. Então, talvez sinta dificuldade em achar a gente ali. Então, entre em contato comigo. E também para avisar, né? André, eu vou chegar aí com tantas pessoas, então vai eu só, minha esposa e meus filhos e tal. Eu quero lá, quero te abraçar, eu quero abraçar o abençoado Geraldo, e vamos estar juntos ali, reunidos como igreja. Então entre em contato aí no WhatsApp, tá bom, querido? Para que tudo saia direitinho, tá bom? Conforme tem que ser. Bom, abençoados, também vou falar rapidamente sobre o nosso livro, né? O nosso livro A Doutrina do Inferno, suas manipulações e mentiras dentro do sistema religioso. Deixa eu ver se eu acho aqui pelo menos tá aqui o banner do livro, tá bom? Tá, abençoados, tá aí, olha. O nosso livro é um livro que foi feito por mim, escrito por mim. É um livro que vai te dar aí uma base para que você venha mergulhar neste assunto sobre o inferno. Isso é só uma palhinha, tá? É um livro que ele contém 82 páginas, divididas em 2 grandes temas, tá legal? O tema, nós vamos tratar lá primeiro nesse livro, eu trato sobre a história dessa doutrina, né? Como ela, da Bíblia, ela saiu de um ponto e chegou aos dias de hoje com outro significado. Então, alguma coisa aconteceu no meio do caminho.
E com certeza, de tudo que nós estamos vendo hoje, não foi a tradição bíblica que prevaleceu, e sim a tradição do homem. Você vai ver isso aí. E a segunda parte eu venho falando, tratando do aspecto Bíblia e essa palavra aí, dentro do contexto dela. Tá legal? Um livro revelador, um livro que vai te colocar aí, com certeza, em libertação de um dos maiores fantasmas que existe dentro do cristianismo. Se livre disso aí, tá bom, querido? Tá legal, abençoado? Tá aí. Vamos então agora à mensagem de hoje. Vamos então, abençoados. Nós vamos tratar aqui de uma parábola dita por Jesus, conforme eu falei no começo, em que nós vamos abordar essa parte em que Israel era muito promíscuo nas suas relações, principalmente em relação ao ouro. Ou seja, eles se agarraram às riquezas materiais e esqueceram do Deus que provém todas as coisas. Vamos ver dois textos que eu separei aqui em Apocalipse, para que você venha a entender qual era a acusação, né? Como lá em Apocalipse já o desfecho, ali já era a acusação em si. Nós vamos ver como isso chegou até Apocalipse, indo lá em Mateus. Também indo lá em Deuteronômio, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Vamos ler então esses dois textos aí, que fala sobre a grande prostituta, e aqui está tratando-se de Israel. Tá bom? Vamos lá, vamos ler. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, Jerusalém, que está assentada sobre muitas águas. Versículo 4. E a mulher estava vestida de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundície da sua fornicação. Se vocês lerem todo o capítulo 17, depois o capítulo 18, vocês vão entender bastante aí sobre tudo isso que nós estamos abordando, porque esse aí já é o final da condenação a Israel. Então Deus, ele abençoou tanto essa nação, mas tanto, ele confiou a aliança dele a esse povo. Mas esse povo confiou na riqueza, em vez de confiar em Deus. Em vez de se tornar testemunha de todas as nações, por sua adesão à lei de Deus, porque esse foi o propósito original de Deus para o povo de Israel, mas eles não se agarraram a isso, se agarraram às coisas materiais. Veja por que Israel foi chamado por Deus e Deus se aliançou com eles. Deuteronômio capítulo 4, versículo 5 a 8. Deuteronômio capítulo 4, versículo 5 a 8, que diz: vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Olha só, os povos eram para estar admirados do Deus de Israel, do povo de Israel, e que servia a um Deus tão rico e poderoso, né? E ele continua: pois que nação há tão grande, que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu ponho perante vós? Mas esse era o objetivo para que o propósito da criação dessa nação era para ser um exemplo. E o que fizeram esse povo ao longo de sua existência, ao longo de sua história? Aceitou a sua posição privilegiada e se entregavam ao luxo e à prostituição com outros povos pagãos, por tantas vezes narradas no Antigo Testamento, ao ponto de colocar na casa de Deus, no templo, imagens e esculturas que Deus abominava. Então Israel assumiu que a sua riqueza era a sua recompensa. Eles começaram a se agarrar às riquezas, em vez de uma ferramenta para cumprir sua missão, que seria o quê? Os estatutos da lei. E como resultado disto, o que aconteceu? Eles perderiam os dois: a riqueza, a sua missão e a lei. Então Jesus expressa esta condenação particular de Jerusalém na parábola do rico tolo, que nós vamos ver daqui a pouco.
Daqui a pouquinho a gente vai entrar nessa parábola. As bênçãos se derramaram, mas em vez de usá-las para a glória de Deus, os idiotas as empurrou para si mesmo. Mas então veio o dia do acerto de conta. Eles negligenciaram as coisas de Deus. Antes de entrar, abençoado, nessa parábola, que fica em Lucas capítulo 12, do versículo 15 ao 21, que vamos ler, o que motivou Jesus a falar essa parábola foi que havia, antes de Jesus falar essa parábola, é que havia no meio deles 2 homens que brigavam por causa de uma herança. Vamos ver, abençoado, interessante esse texto aqui e tem tudo a ver com o que nós vamos passar daqui a pouco para vocês. Está lá em Lucas capítulo 12, versículo 13 e 14, diz o texto. E disse-lhe um da multidão, né? Estava no meio da multidão lá, foi abordado e disse: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus então falou. Mas ele lhe disse: Homem, que me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Quem foi que fez isso? Então, esse assunto envolvia essa pergunta que esses homens fizeram a Jesus. Havia uma herança envolvida. Agora vamos ao texto da parábola, que se encontra no versículo 15 ao 21. Vamos ler, abençoados. Deixa eu botar aqui, está aqui. Tá aí, letrinha pequena, mas se você não puder entender, abra sua Bíblia aí, tá? Ou então eu vou ler aqui para vocês. Diz o texto: Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Que mensagem abençoada. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Ou seja, tem muita gente rica e pobre para com Deus. Tem muita gente rica com Deus e pobre para este mundo, porque eles sabem que as coisas vêm do Senhor. Então, isso aqui é ou não é uma acusação e uma sentença? Agora, abençoados, eu vou te explicar essa parábola, tá? Eu já ouvi várias argumentações e sermões de pastores, de padres, né, falando sobre essa parábola, porém, todas elas fora de um contexto bíblico, ao qual foi proferida por Jesus. Porque Jesus estava aí acusando Israel, iria levar Israel a um tribunal e seria condenado. Então, o que é essa herança aí do texto? Primeiro os homens brigando ali pela herança. Amados, a herança é uma questão central da aliança que existia entre Deus e esse povo. A terra, por exemplo, citada aí nessa parábola, era um símbolo da herança do Israel de Deus, transmitida de geração em geração. Mas, porém, contudo, portanto, a posse dessa terra em perpetuidade foi baseada onde? Na fidelidade de Israel à aliança de Deus. Senão, o que aconteceria? A terra vomitaria a nação. E o que aconteceu? A terra vomitou essa nação. Porque eles se apegaram mais aos bens materiais. Estão pegando o corte aí? E o grande divórcio que veio significava porque ali Deus já estava em litígio contra Israel. Significava que certamente a nação perderia tudo na herança da aliança. Sua conta seria cobrada em breve. Israel era o rico tolo. Os celeiros e os armazéns não seriam esvaziados, mas seriam deixados para outro herdar. Tá pegando o corte aí, abençoado? Vai se ligando. Então, o que estava ali, abençoado, em jogo, a herança, só que o homem não atentou para a vida dele, porque aquilo ali seria deixado, porque ele um dia iria morrer, e outro iria herdar. Que golpe duro, hein, abençoado, sofreu Israel, hein? Por negligenciar seu Deus, sim ou não? Jesus então se afasta da multidão
E chama em particular os seus discípulos e explica essa parábola. Então, abençoados, isso em essência responde à pergunta de Deus sobre a fartura, né, por trás dos ricos tolos e de quem é a vontade. Deixa eu voltar aqui com a imagem. Então, abençoados, vocês estão entendendo? Então responde a pergunta, né? De quem é a vontade? Sobre quem herdará? A resposta é óbvia. Somente os fiéis de Israel herdarão. E os fiéis, neste momento em que Jesus chama os discípulos em particular para explicar aquilo ali, né, são os discípulos. Eles eram os fiéis. Então, a eles, os discípulos, foram revelados. Deus deu um ensino mais completo sobre a riqueza e prioridades no reino de Deus. Ele chamou Pedro, vem cá. Tiago, vem cá. André, vem cá. Judas, vem cá. Eu vou contar para vocês a verdade das riquezas e as prioridades no reino de Deus. Vamos ler, abençoado. Está entre os versos 22 e 34. Tremendo, abençoado, essa passagem aqui. Vamos lá. Lucas, capítulo 12, versículo 22. Vamos lendo aos poucos, tá? Diz o texto: E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis, mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Olha só que tremendo, né, abençoado? Versículo agora 25 a 27. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos por outras? Jesus está explicando aqui como eram as coisas para o reino de Deus. Olha só que lindo. Enquanto para o povo lá, ele não falou assim. Ele só contou a parábola do homem rico, todo mundo ficou sem entender nada. E Jesus aqui explicando aos seus discípulos amados. Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Continuando. E se Deus, assim, veste a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis pois que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não aneleis, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisa dela. Olha aí, abençoado. Finalizando. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Então, abençoado, Jesus chama os seus discípulos e dá essa aula maravilhosa de reino de Deus. Vai pegando o corte aí. Então nós já vimos Jesus em outras ações aí, Jesus chamando, né, de novo os seus discípulos para explicar as parábolas. Que lindo, né? E Jesus confunde os judeus incrédulos com parábolas que não conseguem entender ou receber. Mas depois Jesus revela graciosamente o significado para os seus discípulos. Amados, e isso acontece conosco hoje, sabia? Porque muita gente não entende o que falamos. E, na verdade, nem podem conceber. Por isso que você é especial. A você, ele revela todas as coisas. E tem um detalhe. Além de te revelar, ele te contextualiza. Ele te faz sábio. Porque saber isto que nós sabemos, somente sendo sábio.
e não somos tolos. Da mesma maneira que Jesus chamava seus discípulos em particular e lhe explicava tudo, da mesma maneira Jesus hoje nos chama e nos explica tudinho. Sabe por quê, abençoado? Por causa disso aqui, ó. Lucas capítulo 8, versículo 10. Por causa desse texto aqui, ó. Olha só que maravilha. A vocês, a você, meu querido, a você, meu irmão que está me escutando, a você, minha irmã que está me escutando, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Por isso que muita gente vem neste canal, escreve aí o que eu não disse, dizendo o que eu disse. Foi igual um abençoado aí que escreveu, dizendo que eu tenho, bronca da Torá, que eu sou contra a Torá. Eu nunca disse isso. Alguém já me viu falando isso aqui, que eu sou contra a Torá? Eu digo e repito que a Torá é um assunto resolvido por Deus. Ele desfez os escritos em madeira, desfez os escritos que estavam em pedra, desfez os escritos que estavam dentro de um caderno, ou seja, em coisas perecíveis, e colocou aonde? Em nossos corações. Hoje está em nossos corações. Veja, abençoado, então, o padrão é confusão para os infiéis, porém, revelação para os fiéis. Você está entendendo, abençoado? Então você é um fiel. Você não está entendendo? A confusão é julgamento. A revelação é graça. E aí você pode enquadrar todos esses religiosos aí que estão todos fora do contexto de Deus. Por isso que eles fazem o que fazem. Queridos. Veja como estão aí. Veja como eles estão. Estão de dar dó. Mas eu sempre disse, abençoado, quer conhecer o homem? Dá poder a ele. Quer conhecer a fundo a religião? Ou essa religião que nós batemos de frente? Dê poder a ela. Aqui nestas palavras de Jesus, no texto, estamos vendo isso, o contexto imediato. E isso significa julgamento para o Israel descrente e graça para os filhos do reino. E o ensino de Jesus, né, que Jesus dá aqui, o ensino que Jesus dá aqui, como dissemos, vai diretamente à questão da herança. O coração do ensinamento de que nós estamos passando aqui está em Lucas capítulo 12, versículo 22 e 34. Está nos versículos 29 e 32. Vou colocar de novo aqui para vocês verem. Lucas 29 ao 32, somente essas partes. Olha aí. Está aí, ó. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso. Jesus está falando lá para os discípulos em particular. Pois o mundo pagão é que corre atrás destas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Então só busca o reino de Deus quem sabe onde ele está. E você, meu irmão, você sabe onde ele está. Você sabe onde está o reino de Deus? Deixa eu voltar aqui. Você sabe onde está o reino de Deus? Abençoado, aponta para sua cabeça e diga: o reino de Deus está aqui. O reino de Deus está aqui. Escreve aí, abençoado, no chat, nos comentários. A minha mente é o reino de Deus. Escreve: a minha mente é o reino de Deus, porque é aí onde está. É aí que ele mudou a sua vida, aqui. Glória a Deus por isso. Não seja como os judeus ímpios, os ricos tolos, ignorando Deus, buscando a própria riqueza como um fim. Em vez disso, pequeno rebanho, e lá eram os discípulos, procurem primeiramente o reino de Deus. Isso trata-se de prioridades. A prioridade é buscar o reino de Deus. Agora, a herança disso acompanha, segue os fiéis. A herança do reino segue os fiéis. Não andamos por aí atrás de milagres. Os milagres é que nos seguem, porque nós somos fiéis. Fiéis ao que ele falou. Você está conseguindo entender essa mensagem, querido? Está vendo a ignorância de Israel?
Você consegue enxergar hoje o que Deus está te dando, abençoado? Você consegue enxergar? Você consegue conceber? Então, abençoados, estamos encerrando essa gloriosa mensagem deste canal. E com base na continuidade dos temas, riqueza, reino, herança, o ensinamento de Jesus aos discípulos deve ser considerado de uma só peça com a parábola do rico tolo. A seção das escrituras que nós mencionamos aqui nesta mensagem, Lucas capítulo 12, do versículo 13 ao 34, deve ser tomada como um todo, e não como partes isoladas. E a mensagem imediata de Jesus era a deserdação de Israel. Eles perderiam o vínculo com Deus. Por quê? Porque amaram mais as coisas da terra e assim perderam o privilégio da herança de Deus. Eles haviam desperdiçado e criticado o seu chamado. E a transferência do reino ficou para quem? Para nós, nos dias de hoje, que entendemos novos céus e nova terra se fizeram. E esta bênção Jesus nos diz e nos revela hoje. Lucas capítulo 12, versículo 32. Diz o texto: Não temais, ó pequeno rebanho. Deus está falando para você. Porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Glória a Deus por isso. Escreve aí nos comentários e no chat, querido. Se você realmente entendeu essa mensagem, diga: foi do agrado do Pai me dar o seu reino. Foi do agrado do Pai me dar o seu reino. Foi do agrado do Pai me dar o seu reino. E tem mais um aí, tem mais um adendo aí nessa mensagem. Calma. Foi sem obras, foi sem sacrifício. Um dia, cremos nesta palavra e cá estamos nós. Fomos retirados do império das trevas. Eu estou fazendo uma aplicação para as nossas vidas. Eu estou descontextualizando um texto e aplicando para as nossas vidas. O dia que Deus nos mostrou o seu reino foi quando Ele nos arrancou do império das trevas, que se tornou essa religião que estamos vendo hoje aí, se matando por um Messias humano e falho. Enquanto Ele nos tirou disto, desse império, Ele nos colocou em seu reino. E foi lindo, porque ninguém consegue enxergar o que houve com você. Ninguém consegue enxergar o que você hoje enxerga. E sabe por que ninguém consegue enxergar o que somente você enxerga? Porque aos seus, Deus chama em particular. Porque aos seus, Deus chama em segredo e lhe mostra o seu reino, a sua vinda, lhe mostra o seu segredo. É assim, abençoados, que funciona o amor de Deus em nossas vidas. É assim que funciona. Deus nos amou de tal ponto que nos revelou tudo isso aí que o mundo não entende. Então, abençoados, eu vou ficando por aqui. Graça e paz aí a vocês e até o nosso próximo encontro. Graça e paz. Dia 13 de novembro, sua vida vai entrar em outro nível de glória. André Pimentel e Geraldo Moraes juntos. André Pimentel e Geraldo Moraes juntos. Não percam, André Pimentel estará conosco no dia 13 de novembro às 10 horas da manhã, trazendo uma palavra. O encontro acontecerá na Igreja em Espírito e em Verdade, que fica em Sarapuí, Duque de Caxias. Para maiores informações, use o nosso WhatsApp 219-7987-4668.